fez um livro. Ai meu Deus! Ô Vitor Carvalho! Não, estamos a falar. Bem, vamos seguir então. Olha aquelas imagens que eu apanhaste na rua, onde é que estão? Podes ver onde é? Mas está bem, olha isto que fizeste, está bem. Vou ter que subir, estou aqui bem, estou na música também. Talvez por isso, até mesmo o teu sorriso saiba aquilo que é preciso. Isso não é um revés. Ah, meu boêmio, daí vem para a rua, pois a noite é toda tua, gosta de ti como és. Talvez um dia este chão, esta Lisboa, por vezes fala à toa. Reconheça quem tu és. Como é que é? Conta lá como é que é. Dizes que pouco te importa, nunca irás voltar quando se quer perder a fé. Como é que é? Não dá tanta volta, mas para ti a vida volta. Mais é que vais querer. Como é que é? Já estou a carregar aqui. Como é que é? Atar as novas apostas e nunca viras as costas. Como é que é? Meu velho bairro, já conheces este fado. Tu estás apaixonado, tens Lisboa a teus pés. Esse teu jeito de marujo enamorado, a tremer por todo lado, ao sentir novas marés. Bem-vindos a mais uma edição deste magnífico programa, digo eu, Portugal dá quem e dá além. Hoje e nesta segunda-feira vamos falar da ACCL, da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa, mas também falaremos de algo que tem a ver com a cidade de Lisboa, que são as marchas, as típicas marchas alfacinhas que arrancaram no século passado, nos anos 30 do século passado. Para isso, tenho vários convidados em estúdio, mas para já, começando por ti, meu caro amigo Pedro Almeida, tu que és o vice-presidente da ACCL, gostaria exatamente que dissesses o que é que quer dizer a ACCL e o papel que a mesma tem para a cidade. Ora, muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham em casa, através da plataforma da Rádio Movimento. Antes de tudo, um agradecimento especial ao Vítor Machado, ao Carlos Galinha, ao João Correia de Carvalho e também à Isabel Ferreira, um beijinho para ela também se nos estiver a seguir, por esta oportunidade de estarmos aqui. A Associação das Coletividades poder estar envolvida neste projeto e trazer aqui a este estúdio as coletividades da cidade de Lisboa, que isso que é o mais importante. Esse é o verdadeiro foco, que é aquilo que eu entendo e entendemos que dar visibilidade, promover aquilo que as coletividades fazem e também, como é evidente, salvaguardar os interesses das respectivas coletividades da cidade de Lisboa. Então, já agora o porquê da presença destas duas associações que estão envolvidas nas marchas deste ano, não é? Foram ganhadoras, quer uma, quer outra. É verdade. Para esta primeira emissão, com a colaboração da Associação das Coletividades, entendemos escolher este tema que é muito importante para a cidade de Lisboa. As marchas populares envolvem os bairros da cidade e, portanto, é muito importante manter esta tradição. E daí que entendemos que esta primeira edição seria muito importante trazermos aqui, neste caso, e é importante que se diga que por trás da organização da marcha existe um clube, não havendo um clube não pode haver uma marcha, não é, Vítor? E portanto, neste caso, a Sociedade Filarmónica Alunos Esperança em representação da marcha de Alcântara, e Lisboa Clube Rio de Janeiro em representação da marcha do Bairro Alto, ambas vencedoras deste ano de 2025. Acho que era muito importante agregar estas duas marchas, não trazer aqui estas duas marchas vencedoras em 2025.
Evidentemente que 50 minutos não é suficiente para falar de marchas, nem é suficiente para falar das coletividades, mas ainda assim tudo vale a pena. Se calhar estaríamos aqui a noite toda a falar dos problemas, daquilo que efetivamente mexe com as marchas populares. De qualquer forma, aquilo que é importante é dar-lhes a voz, eles mostrarem o seu trabalho, a sua dinâmica e aquilo que fazem para chegar ao dia, à noite, de 12 para 13, que é de facto o expoente das marchas, que é descer à Avenida da Liberdade. Deixa-me também dizer aqui, para além de agradecer a presença do Vítor Silva, da Joana Nogueira, da Marcha de Alcântara, e o Francisco, que está lá fora, e também da Marina Pignatelli, agradecer a presença deles, porque sem eles isto não seria possível. Em primeiro lugar, também não esquecer alguém que também nos está a seguir em casa e que também foi importante ao longo destes anos, o nosso antigo presidente da ACCL, da Associação das Coletividades, nosso amigo Pedro Franco, também esteve envolvido enquanto presidente da ACCL na entrega da candidatura das marchas a património cultural e material. E, portanto, basicamente é isto. O importante são eles, são as coletividades, são eles que dão vida à cidade de Lisboa. Nós somos uma entidade que agrega, que ajuda e que permite, em determinadas alturas, também proporcionar mais-valia, e é isso que estamos aqui a fazer ao incorporar as marchas e outros temas que virão do futuro para este programa. Há quanto tempo é que existe a ACCL? A ACCL existe desde 2002 e, portanto, esta direção entrou em janeiro deste ano e, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a tentar fazer o nosso trabalho e que estas coletividades possam, no dia da manhã, terem mais valorização, melhor conteúdo e sobretudo, que consigamos em conjunto resolver os problemas que o movimento associativo tem. Isso é o mais importante. Já foste marchante alguma vez? Não, não fui, nunca fui marchante, quem sabe se não experimento também. Eu acho que ia gostar, eu gosto do pezinho, gosto de andar ali às voltinhas, acho que era capaz de coisa dar-se, mas às vezes o tempo também não permite, mas quem sabe um dia. Porque marchante, Joana Nogueira é Joana e não só. Viva, boa noite. Olá, boa noite. Jaime, antes de mais, muito obrigada aqui pelo convite, por estarmos aqui presentes hoje. Para nós é uma honra. Em nome da Marcha de Alcântara e da Sociedade Filarmónica Alunos de Esperança, estarmos aqui hoje convosco a partilhar bons momentos e grandes momentos do qual fazemos parte. Sim, eu não sou só marchante, eu sou marchante desde 2016 na Marcha de Alcântara. Já marchei em outras marchas, desde 2009, e depois entreguei-me de alma e coração à Marcha de Alcântara, que realmente não sou filha do bairro, mas pelo qual tenho uma grande paixão, um grande apreço. É lá que tenho bons amigos, família, e é lá que realmente me sinto bem. Portanto, para mim faz todo o sentido. Para além de marchante, como eu estava a dizer, eu faço também parte da nova direção da CEFAI e integrei este ano, vou integrar agora este ano 2026, portanto foi-me feito o convite há relativamente pouco tempo, na comissão da Marcha de Alcântara. Portanto, para mim é uma honra. Faltam-me por vezes as palavras para descrever aquilo que sinto principalmente quando começam os ensaios, não é? Sem falar de todo o trabalho que é feito, porque para quem não sabe, praticamente eu poderei dizer que nós descansamos o mês de agosto, mais ou menos. Setembro, outubro retomam a atividade, não é? E há todo um trabalho na retaguarda que por vezes muitas pessoas desconhecem, e às vezes em conversa com amigos as pessoas não têm a mesma noção do trabalho que está por trás disto, que são as marchas populares de Lisboa. As pessoas pensam que nos veem ali e que nós vamos ali uma semana, damos 3 pezinhos de dança e a coisa dá-se. Não, são muitos meses de trabalho, onde estão envolvidas muitas pessoas, grandes equipas,
são muitas cabeças a pensar e depois sim, quando iniciam os ensaios, iniciam pessoas em parte muito importantes, bastante importantes da festa, da grande festa, que são os nossos marchantes. São mais ou menos 3 meses de ensaios, 2,5, 3, para nós. Eu lembro-me, face à idade que existe entre nós, eu lembro-me que na altura a RTP ainda com emissão a preto e branco tínhamos poucas marchas, que é um facto. Depois houve um interregno e neste momento eu vejo que, porque eu também achei que em Lisboa, o meu bairro é Moraria, eu fico muito feliz quando vejo que todas as marchas têm fatos impecáveis, marchantes magníficos. E depois estão as músicas que dão a entender que ali eu quero ganhar. Este é o meu bairro, eu quero ganhar, eu quero ser melhor que todos os outros. E eu tive a oportunidade, há coisa de 2 anos atrás, fui com um grande amigo meu, enfim, ver as marchas, e eu percebi-me que muitos turistas comentavam how beautiful, how nice. E portanto é interessante que, para além de nós, para quem viveu em Lisboa, nasceu em Lisboa, vive em Lisboa, tem Lisboa dentro de si, é importante porque as marchas também transmitem para quem nos visita algo que é muito importante, que é a dignidade. E hoje em dia eu fico feliz e contente quando digo as marchas da nossa terra têm dignidade. Não sei se concordam comigo. Plenamente, sim. Concordo. Meu caro amigo Francisco. Não, peço desculpa. Francisco? Vítor. Vá, Vítor. Não pergunto. Então, Vítor Silva. Vítor Silva. Vítor Silva. Diz alguma coisa mal? Concorda? Não, concordo perfeitamente bem, que eu acho que quando uma coletividade planeia uma marcha, não é? Como a marcha do Bairro Alto, acho que, digamos, tem o cuidado de exemplificar os seus costumes dentro do bairro e também da cidade de Lisboa, que representa a cidade de Lisboa. E o mais interessante disto tudo é quando nós vamos a outros locais fora que já percorremos vários pontos do país, e então acho que é extremamente importante a riqueza que nós transmitimos nesses locais, é muito magnífico, chamamos assim, a palavra é exata, porque as pessoas ficam a adorar-nos, como diz o outro. Acho que é muito importante. E, sobretudo as marchas, acho que é uma recriação nossa, como o samba faz parte do Brasil. Eu acho que é muito... Não, mesmo que cada modificar, e ao longo do tempo, desde o tempo do Parque Meyer, onde o Leitão do Barros caiu os reis, chamados reis, onde o Bairro Alto foi uma das marchas pioneiras da cidade de Lisboa. Em 33? Sim, exatamente, sim. Eu não sei se é 32, é 32, 1932, acho que é 32, onde nós fomos. O Bairro Alto participou conjuntamente com o Alto de Pina e Campo de Ourique, não é? Acho que foi extremamente importante. Houve uma evolução ao longo do tempo. Isso é importante porque as pessoas tentaram recriá-las, ou seja, as coletividades, o trabalho que ao longo dos anos era desenvolvido, não é? Porque quando foi feito nessa época não tem nada a ver com como é que é dizer o que está a passar em 2025, são totalmente diferentes, os arcos eram feitos de outra maneira, a concepção de uma marcha é totalmente diferente. E eu estava a ouvi-lo com muita atenção e estava a lembrar-me de uma outra situação, é que em certas circunstâncias da nossa vida coletiva, quando o povo não avança, as coisas não são feitas. Sim, não se realizam. Exatamente. E foi o povo de Lisboa, através dos seus bairros, Sim. que avançou, e é só mais tarde, finais da década de 60, princípios da década de 70, que o poder político disse alto. Há aqui uma base para também ser promovido e nós estarmos, enfim, presentes e ver e dar aquele apoio que é necessário, não é? Sim, eu acho que há uma evolução, como nós também evoluímos como ser humano, não é? Ou seja, não somos iguais, há sempre qualquer coisa que nos modifica, ou um marchante, ou digamos, ou uma letra de música também é extremamente importante, não é? Ou seja, o nosso olhar como representantes da marcha, da criação, da concepção do trabalho é extremamente importante. Eu acho que isso é a beleza do espetáculo, exatamente é essa, que não é visível. Nós, quando começamos a criar, e a Joana sabe disso, não é? Ou seja, é marchante e faz parte da coordenação de uma marcha, é extremamente complicado como nós estamos. Tivemos
13 anos com uma equipa de trabalho. Neste ano, o Lisboa Clube de Janeiro está a criar uma nova equipa, que espero que seja também para uma década, não é? Que é extremamente complicado. Também é difícil termos tanto tempo, tanta gente a trabalhar na Marcha do Bairro Alto. E neste ano, que se foram embora, ou que seja, tem outros rumos, não é? Que é fundamental, por isso é fundamental agradecer à Carla Fonseca, ao Dino Carvalho, ao Paulo Miranda, ao Zé Condensa e toda a gente que colaborou ao longo destes anos todos connosco, não é? Ao Carlos Dionísio, que falou para as letras, ao Zé Condensa, ao Maestro Carlos Pinto, temos que agradecer a essas pessoas todas que nos acompanharam durante uma vida, chamamos assim, não é? Por isso, agora, estamos a criar um novo espírito, uma nova equipa para conseguir fazer o melhor trabalho possível para fazermos, para o ano, fazermos o que o Calcata fez, sermos bicampeões, nunca sabe, depende. Sabe que é uma das coisas que é importante, é que essa história de classificações, o Bairro Alto ficou em 11º no ano passado, não é? O Júlio não gostou do trabalho, atribuímos os pontos. O que é que eu posso fazer? Vou discutir? Não posso fazer nada, não é? Agora, o que a gente tenta fazer é todos os anos o melhor trabalho possível. É isso que vamos fazer. Todos nós, as marchas populares, as entidades que organizam as marchas, porque se não houver marchas, se não houver instituições, não há marchas. É verdade, isso é verdade. E as marchas fazem parte da história da cidade de Lisboa, do nosso património. Não é, amigo Francisco Ferreira? Diga lá a sua justiça. É, sim, senhora. Parabéns por 2 anos consecutivos. É o bicampeonato. E já estamos a trabalhar para o trio. Mas, pegando nas palavras ali do meu amigo Vítor Silva, em 32 foi aquelas 3 marchas que concorreram, ganhou a do meu bairro, que era de Campo de Ourique, e Alcântara e mais outras 2 marchas foram convidadas, ao qual ganhámos o prémio de prestígio. Não sei se vocês têm. Mas a musicalidade, se não me engano. Não, prestígio. Tinha uma taça de prata. Falta uma asa, mas está lá. Portanto, é só uma pequena correção. Agora, em relação ao andamento disso, é aquilo que o Vítor diz. Umas vezes os juros gostam, outras vezes não gostam, umas vezes trabalhamos mal, outras vezes trabalhamos bem, aquelas confusões todas. Ultimamente tenho mantido um grupo muito unido, raramente sai marchantes. A gente temos uma maneira de lidar com eles que eles ficam contentes, não saem, não querem sair. Isto não é de agora, já há muitos anos. E todos os anos nós temos a nossa festinha. Agora estamos a fazer a festa dos campeões, depois é a festa dos bicampeões, e ainda agora há dias, foi ontem, estivemos em Palmela a festejar, a entregar faixas, as t-shirts de bicampeões, e pronto, e assim. Porque era aquilo que o Vítor Silva dizia há pouco, e não sei se concordam com esta ideia com a qual eu fiquei, é que se não fosse Lisboa, e eu falo, por exemplo, no local onde moro, eu moro em Odivelas, e quando foi criado o município de Odivelas, durante um certo período de tempo, os bairros, ou as freguesias, melhor dizendo, formaram as marchas, que depois, entretanto, desapareceram. Portanto, eu acho que Lisboa tem sido a verdadeira escola, a verdadeira lição daqueles que querem as marchas. Há marchas, suponho que na Figueira da Foz também, portanto, mas vão-me desculpar aquilo que eu vou dizer, quem me está a ouvir neste momento. Eu gosto muito de ver também as outras marchas, mas meus caros amigos, Lisboa é Lisboa, e Lisboa tem a ver com as marchas e as marchas com Lisboa, não é? Quem não vê Lisboa não vê coisa boa, não é? Exatamente. Até porque há uma história das marchas com a cidade e da cidade com as marchas também, não é? Sim. Eu posso reforçar aqui uma situação que isto mantém-se desde 88, porque até lá havia uma marcha, depois 2 anos, depois acabavam, depois não sei o quê. E na altura o presidente da Câmara era o Dr. Nuno Abacassis, e ele sempre teve aquela ideia de manter as marchas até à atualidade, tirando a sacana do Covid, portanto manteve aquela tradição. E cada vez mais e muito melhor. E cada vez mais e com mais dedicação, com mais entrega, com mais responsabilidade. E pronto,
para isso tenho que tirar o chapéu a uma pessoa que era, portanto, trabalhou também no Bairro Alto, que era o falecido, ajuda-me. Desculpa? Ajuda-me. Estamos a falar de quem? Carlos Mendonça. O Carlos O Carlos Mendonça, sim. Carlos Mendonça. Deu uma revolução a isto tudo. E nós estranhámos, mas depois começámos a. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E atualmente estamos a trabalhar muito bem, quase todas as marchas, estão a trabalhar bem nesse aspecto, umas mais, umas mais foitas, outras. Quer dizer, temos que passar para a frente. Gostem ou não gostem, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, aquilo que pensamos que seja bom para melhorar as coisas. E tem que ser. Já agora tenho aqui esta informação. O Vitor Silva foi um dos fundadores da Rádio Movimento nesta segunda fase. É verdade? O Francisco, exatamente, disse em razão. O Carlos Mendonça, quando chegou às marchas e começou no Bairro Alto, nunca mais me esqueço, e fez uma transformação total. Porque o Carlos Mendonça não era ensaiador dessa marcha, era um amigo dele, e como o amigo passou-se da cabeça, já lembro qualquer pessoa, assumiu a liderança da marcha. E antigamente as marchas populares iam primeiro exatamente à Avenida e depois ao pavilhão Carlos Lopes. Ele modificou toda a estrutura da marcha da Avenida para o pavilhão Carlos Lopes. E assim aqui, e conseguiu-se perceber, depois foi para a Alfama, e a partir dessa altura a Alfama foi campeã há vários anos. Não vou explicar os motivos porque foi para a Alfama, não fazia sentido aqui dizer, mas acho que é importante, as marchas populares têm que prestar homenagem ao Carlos Mendonça, que evoluiu de uma tal maneira as marchas, que já houve uma competitividade enorme entre todos nós, o que é muito importante. E fazendo aqui também um paralelismo, já agora, das marchas populares e com o Sr. Carlos Mendonça, grande senhor que eu adorava, grande estima pelo seu trabalho, todos nós temos visto que a cidade de Lisboa também tem evoluído. Portanto, a cidade, estamos a receber cada vez mais turistas, por consequência, cada vez mais a ver as coisas tradicionais que a cidade tem, que são as marchas populares de Lisboa, e nós vemos todos os anos cada vez mais pessoas na avenida. Isto tudo para explicar que, fazendo um paralelismo das marchas à cidade, que tem que haver por si só evolução e inovação. E eu acredito que todas as marchas, todos os anos, tentem um bocadinho cada vez mais dar um passo mais à frente. E para mim, ou para nós, pelo menos na Marcha de Alcântara, é o que faz todo o sentido. É haver uma evolução no sentido de caminharmos todos para o futuro, não é? Porque não faz sentido agora estamos a recuar aqui uns anos para trás. Acho que acompanhando a cidade a evoluir e a sua evolução, acho que as marchas é assim mesmo que funciona. O grande problema, desculpa lá, é que se não houver para fazer evolução é preciso dinheiro para fazer uma marcha, não é? Também. Por fazer hoje em dia é mais do que nunca, as pessoas têm que perceber que não é por 5 euros, nem por 10, nem por 20, nem por 100, por 10 mil euros, nem 20 que conseguem fazer uma marcha. Custa dinheiro. Sobretudo temos que perceber uma coisa que é extremamente importante, que as pessoas, a maior parte das pessoas não perceberam. Veio a pandemia, automaticamente as coisas ficam muito mais caras. Mais caras também, o mercado ficou mais caro, e depois temos o azar, começamos uma guerra da Ucrânia que também vem encarecer os produtos. Ou seja, nós todos, e o Zé de Alcântara, o Francisco Ferreira, mas para mim é o Zé, temos uma relação de amizade já há tantos anos, que é muito importante, porque a gente pode haver competitividade nas marchas, mas sempre somos amigos uns dos outros, não é? Houve problemas sérios nas marchas populares e nós ajudamos uns aos outros, que é muito importante. Hoje em dia é muito importante. Eu acho que isso fundamentalmente é continuarmos a fazer o nosso trabalho com apoio. Precisamos de mais de recursos. Sem recursos não é possível fazer uma marcha condigna que represente não só o bairro Alto onde estou, mas também a cidade de Lisboa. Quanto é que pode custar uma marcha? Uma marcha hoje em dia, eu posso exatamente 50, 60 mil euros ou mais. Eu sei que sabemos nós que há marchas que levam exatamente, digamos, valores altíssimos. Repare bem, o que é uma marcha? Temos que pagar um ensaiador, ao coreógrafo, ao cenógrafo, exatamente ao música. Os únicos que não recebem dinheiro é os marchantes.
É a única coisa que a gente não Temos a dá. roupa, não é? Levam a roupa. Sim. Os coordenadores também não recebem. Mas não, também não, mas estás a ser, mas não, mas sobretudo as pessoas os marchantes, que é sempre uma aposta, e as pessoas, mas no passado, há uns anos atrás, que era eu marchante, recebíamos algum dinheiro, nunca mais me esqueço disso, mas também que os fatos eram feitos no Rodrigues e Rodrigues, todos os fatos, não sei se recordas disso, Francisco, e então, são épocas diferentes, porque toda a gente sabia o que é que levava, hoje em dia ninguém sabe o que é que levava, há um esconderijo, vamos esconder as coisas, de vez em quando a gente fala, o que é que vais levar? É complicado, mas pronto. Mas a beleza das marchas é exatamente isto. Podemos ser inimigos em competição, mas somos amigos na vida, que isso é que é muito importante. Isso é que é importante. Já agora, como é que ficaram quando, depois do 25 de abril de 64, alguém pensou alto para o bairro, porque as marchas foram a projeção do Estado Novo. E houve ali um período de tempo que, enfim, não houve nada. Como é que os bairros típicos da cidade de Lisboa enfrentaram esta situação, que terá sido, penso eu, muito dramática, até porque o importante era participar. As pessoas estavam-se, passa aqui o termo, nas tintas. Temos que ver as épocas também, que é fundamental. O que é que temos em 2025 não tínhamos em 1974, não é? As redes sociais. Não há, ou seja, não há situação de toda a gente publica, como eu estou a fazer exatamente o vídeo agora. Naquela altura, o que é que havia? Não há marchas, também eu não fui só nessa época, passado uns anos depois também houve um interregno, 2, 3 anos as marchas, só se fez uma marcha com vários elementos dois elementos de cada marcha, não? Por isso, 80. sim, não sei precisar datas, estás a dizer. Por isso, são épocas totalmente diferentes. As pessoas estavam-se nas tintas, é mesmo assim, estavam em uma revolução. Para acontecer uma revolução que é mais importante que as marchas populares de Lisboa. Neste momento, as marchas populares têm exatamente significado na cidade de Lisboa, porque temos que perceber uma coisa: as marchas populares é um negócio. Temos que perceber. Um negócio, porque há patrocinadores para isso. E agora muito mais. E agora cada vez é mais. Porque as pessoas já perceberam que as marchas isto aqui temos hipótese de fazer através das marchas, mas não podemos levar publicidade, que é uma das coisas que é uma coisa que ficou exatamente há uns anos, quando Marvila, não sei se te recordas, Francisco, levou os arcos com, não me recordo, na Macieira foi penalizada. Para isso, neste momento não podemos levar, era uma maneira de a gente conseguir arranjar algum dinheiro, mas não conseguimos. A realidade das marchas é totalmente diferente do passado. Eu gosto de estar aqui com os meus amigos, mas deixem-me abrir o meu coração, a minha alma, dizendo: onde é que para o meu bairro da Moraria, que há tanto tempo não ganha uma marcha? O que é que eu posso, nesse aspecto, isso depende, eu sei. Mas depende das pessoas que estão à frente das coletividades, da coletividade da moradia, porque a marcha da moradia tem potencialidade para ser igual às outras. O que é ser potencialidade? Fazer o melhor trabalho possível, que a marcha do Alcântara, a marcha do Bairro Alto, a marcha da Alfama, a marcha da Bica, e entre outras, que faz o melhor trabalho possível. As pessoas que estão à frente, se calhar, não têm o clique para arranjar o melhor quiógrafo, o melhor cenógrafo, a melhor letrista e os melhores marchantes também, que é lógico. Porque se repare bem, neste momento as marchas têm um problema, é que se nós ganhamos, temos hipótese de fazer uma boa equipa. Porque as pessoas ganhámos, não é? Não é isso? Tens a sensação, Joana? É verdade. Agora, repara bem, se ficarmos nos últimos, ninguém quer ir para a marcha, não é? Isso é que é importante, as pessoas têm que pensar seriamente o que querem fazer da sua marcha. Isso é o que é importante. E nós pensamos disso várias vezes. Joana, só para ouvi-la uma última vez, porque temos depois outra convidada. A juventude, você é jovem, fala muito com os mais novos. Vocês não se esqueçam que Alcântara precisa de ser renovado daqui a algum tempo mais. Como é que as crianças e os jovens vão ao encontro deste seu apelo? Nós todos os anos trabalhamos nesse sentido. Eu posso aqui dizer que mais de 50% dos nossos marchantes é tudo pessoal jovem. Como é óbvio, temos pessoas que lá estão há muitos anos e que já fazem parte da mobília, não é? Como se costuma dizer, mas nós investimos muito em sangue novo. Para nós é muito importante e achamos que faz todo o sentido ter sangue na guerra, que é aquilo que nós, o bairrismo, não é?
Que isso é que é importante. Que isso é que é Unir importante. Com alma e coração o bairro. É verdade. Como é óbvio, isto vai passando de pais para filhos e de filhos para netos e assim sucessivamente, e a marcha está sempre em constante crescimento. Portanto, nós em 2022 fizemos uma integração de uma boa parte de 6 membros, não foi, Zé? 6 membros novos, jovens, tudo meninas jovens. Houve ali alguma reforma na nossa marcha. Aliás, foi a última vez que houve assim uma reforma, uma entrada de tantas pessoas, porque como o Zé disse, nós normalmente nunca há assim grandes substituições, um ou outro, raro. O ano passado nem tivemos ninguém, por exemplo, não sei se foi por termos ganho. As pessoas não querem sempre continuar, não é? Mas voltando ao que estávamos a falar, depois também existe um constante acompanhamento dos filhos que acompanham os pais aos ensaios e vivem isto diariamente, e então basicamente já têm aquele bichinho e já nascem com o bicho para depois serem futuros marchantes. Sr. Margarida, muito obrigado pela sua presença. Vítor Silva, relativamente ao bairro Alto, à juventude que diz À juventude, que pode contar connosco? Sim, eu acho que o que nós começámos a criar exatamente o ano passado, conjuntamente com 4, ou seja, nós somos a 4ª instituição que criámos as marchas infantis da cidade de Lisboa, ou seja, somos uma das pioneiras novamente, e sobretudo vamos os miúdos da marcha infantil já começam a participar na marcha dos adultos. Posso dizer também, os mais novos, com 14 anos, já participaram neste ano, digamos, da marcha do bairro Alto 2025, o que é muito importante. Agora, esta juventude agora, que está a ser, digamos, apoiada para participar na marcha infantil, sobretudo já há um regulamento próprio para as marchas infantis, e o objetivo exatamente que destas 4 entidades que fazem parte deste primeiro projeto é que as marchas infantis participem na Avenida da Liberdade. Claro que não é no mesmo desfile, mas no outro ou de manhã ou de tarde, ainda não se está desfilado, mas já desfilámos este ano no Casal Vistoso. Acho que a coisa foi muito importante, dar aquele ânimo aos miúdos para, como é que é de explicar, para gostarem das marchas, sentirem as marchas, e alguns sentem muito bem. O que é muito bom, Professora Marina Pignatelli, a senhora investigadora é responsável pelo levantamento etnográfico que permitiu criar a base para a candidatura das marchas populares a património cultural e material nacional. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Foi difícil este percurso até chegarmos a este ponto de termos as marchas como património? Boa noite, obrigada pelo convite. Foi difícil, sim, foi difícil porque tive trabalho extra em relação à minha profissão normal, e fiz isto com gosto, fiz isto com muito empenho. Durou 2 anos, contactar muita gente, eu não imaginava o mundo que é este mundo das marchas populares de Lisboa. É um mundo de facto. Nasceu aqui em Lisboa? Sou alfacinha de Gema, bolonenses de coração. Sim. Eu penso que, enfim, poderá estar até a ver mal, faço aquilo que li também há uns tempos atrás, mas acho que as marchas, as primeiras marchas, começam exatamente com as pessoas que trabalhavam na zona, em Alfama, e noutros locais, e que foram essas pessoas que foram criando as marchas populares, que mais tarde ou mais cedo foram caminhando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Ou seja, eu acho que foram, se me disser que eu estou a dizer mal, diga, acho que foram pessoas oriundas também de outros pontos do país, que ao chegarem a Lisboa à procura de trabalho, criaram exatamente as marchas. Os grandes. Mais ou menos. Se quisermos recuar então, historicamente, eu não sou historiadora, mas tive que fazer um trabalho de arquivo intenso, e ficava aqui várias horas a falar no assunto, mas não posso. Resumindo, podemos recuar a origem das marchas aos ranchos, aos arraiais que se faziam desde Dom Pedro V.
Idade Média, Alta Idade Média, que o Dom Pedro saía para a rua, para o terreiro, para a Ribeira das Nauzes, e faziam comemorações quando chegavam as caravelas, e eram arraiais pela noite dentro, e o próprio rei a dançar no meio do povo com toda a alegria. Juntaram-se, vou passando nos séculos e saltar para o século XVII, o fogo de artifício foi introduzido pelos chineses, pelo contacto com a China. Depois a vinda dos franceses e as invasões napoleónicas que trouxeram a tradição de marchas militares folclorizadas em França com as chamadas marches au flambeau, que depois a Beatriz Costa chamou as marchas de Flambeau, e que entraram nesta tradição dos rapazes e raparigas, casais jovens que corriam às fontes para quebrar as cantarinhas e fazerem esses assaltos que começaram nos mercados. O grande mercado da Ribeira começou por ser o grande polo concentrador destes arraiais espontâneos que os bairros faziam. E os bairros, sim, são caracterizados por populações vindas das várias partes do país. Da Madragoa, por exemplo, os ovarinos de Ovar, e essas populações traziam as suas tradições e as suas atividades profissionais também preferenciais. Os da Beira, por exemplo, da Marcha da Marvila, outros mais da Ceifa, marchas das zonas saloias de Lisboa, ligados à agricultura, etc. A bica, por exemplo, com os marítimos, eram tradições que se foram integrando relativamente aos bairros em que essas populações se instalavam, e essas marchas, estes arraiais e as vestimentas e os cânticos e as poesias que compunham tinham a ver com essas atividades que eles mais desenvolviam e com as zonas de onde vinham, sim. Alguma relação entre o nosso teatro de revista, estou-me a lembrar dos 4 teatros do Parque Maior, de tão grata memória, e as marchas? Foi aí também que as marchas começaram a ser mais conhecidas, mais badaladas, mais cantadas? Sim. Com o Estado Novo, embora o Estado Novo não tenha dado origem às marchas, elas, como digo, já vêm de há muitos séculos para trás, essa tradição de correr e de festejar na rua com cânticos e com alegrias e com comida, sardinhas e fogos de artifício, e com balões e alcachofras, com as tradições dos santos populares, sobretudo Santo António em Lisboa, porque o 13 de junho remonta também aos solstícios e às festividades juninas ou joaninas, que não são exclusivas de Lisboa. Braga ou os Açores também têm as festas de São João com muita força, mas realmente são muito anteriores ao Estado Novo. Mas o Estado Novo precisava de reabilitar um espaço de teatro, de revista, que tinha acabado de inaugurar, que era o Parque Maior. E portanto, vê essa oportunidade boa para criar, organizar e dar uma institucionalização formal a estas marchas que sempre se faziam na cidade de forma espontânea, pelo povo português, pelos habitantes, pelos lisboetas. E é em 32 que isso se faz, com o patrocínio do Diário de Notícias, do jornal. Depois em 33 não houve anos de interrupção, vários saltos, mas de resto há continuidade sempre na celebração das marchas. Dos anos da Segunda Guerra Mundial também não se fez, dos anos da Guerra Colonial também houve ali uns interregnos, e mais recentemente com a pandemia, como já foi aqui referido, não é? Mas sim, o Estado Novo deu este impulso de institucionalizar. Em 34 passa para a Câmara Municipal a organização, às mãos da Câmara, e desde aí tem sido a Câmara Municipal a entidade organizadora desta grande festa de Lisboa. Já agora, até que ponto também grandes nomes da nossa canção? Estou-me a lembrar da nossa diva Amália, e não só. Aí pode falar até que ponto estes grandes nomes também não foram um peso, e passa aqui o termo pesado, para que o público de Lisboa, e não só por esse país fora, através da rádio e mais tarde da televisão, se apercebessem das marchas da nossa Lisboa? O importante por isso que o fado da Amália, é de Alcântara. Quando toca a Amália, somos nós que temos que falar. Está bem. A irmã da Amália também esteve comigo. Em 34 e 35. Tem fadistas no Barrote. Em 34 e 35 fez parte da Marcha de Alcântara, tanto ela como a irmã, Helena Rodrigues. E nos anos 50, não sei qual foi o ano, ela chegou a ser a madrinha da marcha. Portanto, isso, parecendo que não, é um orgulho para nós,
alcatarenses. Inclusive temos uma fotografia, que até passei aqui à doutora, para colocar lá na candidatura, porque é muito importante. Só tenho pena que a Amália parece um bocadinho de lado. Mas, pronto, é o que há, ela tinha 14 anos, ela tinha 13 a fazer 14 anos nessa fotografia. Na altura, não havia, eram as máquinas a lá minuto, né? Punham lá o tripé, estava assim, era assim que não iam à procura da face das pessoas, né? E aquilo era uma fotografia tudo de costas. 34, de 1934. Mais tarde, em 88, 89, nós convidámos novamente a Amália. Ela já não aceitou, que era para fazer parceria com o nosso padrinho, que era o Jorge Fernando, que era o guitarrista dela. Mas ela já não tinha capacidade para tirar um kit. É só uma parte. Mas a Beatriz Costa, que desfilava sempre em burro na marcha de Benfica. Vocês têm com certeza outras histórias também de fadistas do bairro Roto, do Fado à Janela. O grande problema é esta evolução de termos um padrinho conhecido, é um problema extremamente sério, não é? Porquê? Sobretudo que as televisões a transmitir, a RTP, ou a TVI, seja quem for, mas sobretudo a RTP, passam mais cartão ao padrinho quando estão na Avenida da Liberdade do que às marchas populares. Temos um grave problema, é que a gente ao longo dos anos chamamos a atenção que tem que dar atenção não aos padrinhos a dar beijinhos a A, B ou C, mas sim o que está em causa exatamente é as marchas populares, a marcha que está em exibição, e até este momento ainda não conseguimos sensibilizar as pessoas que estão exatamente, sobretudo a RTP, para fazer esse trabalho. Outra coisa que é importante, as coletividades não fazem só marchas, não é? E ao longo deste tempo todo, ninguém nos passa cartão ao longo dos anos. Só quando é as marchas que estão felizes para gravar qualquer coisa no clube. Mas não, tem que haver... Eu fico muito contente de vir estar um programa de rádio, ser o primeiro, porque também, por acaso, participei aqui com o Vítor, começámos, fiz a primeira sessão, chamamos aqui em Capelide, peço desculpa, e acho que é importante, estas coisas são extremamente importantes, as mínimas coisas para a marcha, às vezes ficamos danados, os coordenadores, quando dão mais atenção exatamente aos padrinhos que são importantes, mas a marcha é mais que importante que o resto. É um facto. Mas deixe-me já agora, vou dizer isto, e para quem nos está a ouvir também, este a nível da CCL, da presença das coletividades de Lisboa, foi o primeiro pontapé de saída. Sim. Porque nós vamos falar do vosso papel noutras áreas também, que são importantíssimos. O vosso papel é muito importante e, portanto, iremos sempre de segunda a segunda, segunda sim ou segunda não, mas vocês vão estar aqui connosco por mais uma vez, exatamente para falar disso. Professora Marina Pignatelli, temos só 6 minutos para acabar a nossa conversa relativamente a esta sua ideia. Já foi vista? Já foi apresentada? A candidatura foi aprovada a 30 de maio, com sucesso. Ela entrou o ano passado e foi bem apreciada e vingou, e está neste momento já inventariada esta manifestação cultural, esta belíssima e grande festa de Lisboa, como marca nacional do património imaterial na lista do inventário da Direção-Geral de Património Cultural, agora chamada Património Cultural IP. É um processo demoroso de estudo, como eu referi, de entrevistas, de acompanhar os ensaios das marchas concorrentes, dos 28 coletividades, das outras marchas que não concorrem, mas que se apresentam sempre também, a Marcha dos Mercados, a Marcha da Santa Casa, a Marcha da Voz do Operário, que é uma maravilha, é um trabalho extraordinário que fazem com as crianças e que garante esta continuidade, porque esta transmissão é fundamental intergeracional, não é? E é um gosto eu ver, às vezes, com orgulho, uma senhora de idade marchar e dizer: eu vou aqui com a minha filha e com a minha neta na marcha. Vão as três gerações numa marcha só, às vezes vão pais com 5 filhos como marchantes. Uma grande dificuldade são os rapazes quererem marchar, e muitas marchas têm essa dificuldade. Claro que não são as marchas vencedoras, essas têm sempre muitas filas à porta para entrarem nos ensaios, mas é um trabalho de um ano inteiro, como eu creio que já a Joana disse aqui,
de pouco tempo de descanso, de muito entusiasmo, de muitos nervos, e eu queria deixar aqui a referência de todos os que trabalham, não só a apresentarem-se no concurso, mas os que ficam nos bastidores, dos quais também estão aqui 2 representantes grandes, coordenadores de marcha. Então temos aqui não só os coordenadores, mas os marchantes, os mascotes, os aguadeiros, que levam as águas, que ajudam a apanhar as coisas que caem no meio das apresentações, os porta-estandartes, os padrinhos e madrinhas, os membros de cada cavalinho, que são 8 músicos que vão ali também, que também acompanham os ensaios e que tocam, os ensaiadores, os coreógrafos, os figurinistas, os caracterizadores, os maquilhadores, os manicures, cabeleireiros, costureiras, aderecistas, os cenógrafos, eletricistas, soldadores, cozinheiras, poetas, músicos, arranjadores e compositores musicais, membros do júri e da organização camarária, são todos os que podem imaginar que completam cerca de 1000 pessoas para cada apresentação de marcha em cada ano. É muita gente. Para quando a oportunidade de vermos este seu magnífico trabalho? O trabalho está para ser consultado na Direção-Geral de Património Cultural, agora Património Cultural IP. Eles têm um site que voltou a estar online, mas que eu creio que agora tem que transportar toda esta candidatura que foi entregue em papel, em dossiê, para essa matriz PCI, chama-se assim o site, onde estão inscritas todas estas, com os detalhes todos da descrição, caracterização, o historial, são 12 páginas escritas sobre a história das marchas e todos os anexos, fiz um anexo com a história de cada uma das coletividades, com um bocadinho de fotografias de cada uma, e com todas essas ilustrações no site matriz PCI da PCIP, agora chamada. De resto, a ver se avançam com a candidatura para a Unesco. Já agora, eu fiz a candidatura para a calçada e neste momento já está a ir para a Unesco. Vamos ver. Já agora, fazendo uma continuidade àquilo que a doutora Marina estava a dizer, não podemos esquecer da pessoa que teve esta grande ideia, do Sr. António Manuel Moraes. Ele foi uma pessoa excepcional, contactou a Marina e tem-se esquecido dele. Sim. Tem-se esquecido muito dele, ele é um homem extraordinário. Ele escreveu um livro com uma recolha imensa, exaustiva, das letras das marchas, que tem milhares de páginas e que está para sair pela chancela da Câmara de Lisboa. Vamos ver se sai brevemente. E de lamentar também que eu queria documentação, e foi preciso a nossa coletividade velhinha fornecer essa documentação toda. Temos as revistas todas desde 88 para cá. E, portanto, facilitamos também um bocadinho a vida a ele, inclusive o material fotográfico que nós tínhamos também de outras marchas que facilitamos. Ao princípio ninguém acreditava nele. Vamos então lembrar o nome? António Manuel Moraes. António Manuel Moraes. Grande homem, um grande abraço. Estas pessoas merecem. Um grande abraço. Um grande abraço, nada a dúvida. Um grande beijinho, António. Começando pelas senhoras professora Marina Pignatelli, agradeço a sua presença, também à Joana Nogueira, agradeço também ao Vítor Silva, ao Francisco Ferreira e ao Pedro Almeida. Vamos voltar na próxima semana, na próxima segunda-feira, e na altura vamos falar exatamente de uma associação portuguesa que está no Luxemburgo. É verdade. Esta associação está no Luxemburgo e vai ser a nossa primeira convidada do que estão a fazer por lá. Eu tinha aqui o nome da pessoa em questão, que agora não sei onde é que está, perdi o nome. Não posso. Isso acontece. Acontece, não é? Acontece. E também convém dizer que a Rádio Movimento também transmite em direto, logicamente que sim. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Como disse, levantamos um bocadinho a ponta do véu, mas todos somos jovens, daqui a 100 anos temos cá de novo, durante 100 anos, melhor dizendo, temos cá para fazer mais emissões destas, porque é importante falar das coletividades, das casas regionais, também daquilo que estamos a fazer em Lisboa, em prol, enfim, da nossa cidade, da história da nossa cidade, que envolve, ao fim e ao cabo, as coletividades, as casas concelhias e muito mais gente. Sobretudo as pessoas. As fundamental. As pessoas. Os bisnetos destes marchantes que venham dar continuidade. São marchantes, dirigentes também. Nós atualmente, conforme a Joana estava a dizer, já recrutámos pessoal marchante para fazer parte dos órgãos sociais.
E isso para Centenão Isso é que dá continuidade, manter- é dar a continuidade, manter- é dar a exatamente. continuidade aos 175 anos da nossa coletividade, a mais antiga de Lisboa. Bem, haja pela vossa presença, também muito obrigado para quem esteve connosco. Muito obrigada. De hoje 8 dias voltamos. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus. E a de calças aí?